Bom, então aqui nessa segunda parte a gente vai falar basicamente do coração e como ele se contrai. Nós vimos que para que o sangue flua é necessário obter, né, é necessário, na verdade, criar um gradiente de pressão. E essa pressão propulsora é desencadeada a partir da contração da bomba muscular cardíaca, né, o coração. Bom, então o coração ele é um órgão que ele está localizado centralmente aqui na caixa torácica, como nós estamos vendo aqui. Nós temos o ápice do coração, que fica na região inferior, e nós temos a base do coração, que fica na região superior. Por que a base fica em cima? O coração, se a gente for ver, ele parece um conezinho, né? Então, a base, que é a parte mais alargada, fica em cima, a base do cone, tá? Então, ele é como se fosse um cone invertido, tá? Onde a base fica em cima e a pontinha, o ápice, fica embaixo. O ápice é levemente direcionado para o lado esquerdo, por isso que erroneamente as pessoas tendem a dizer que o coração fica do lado esquerdo do peito. Na verdade, ele fica centralizado, mas fica levemente virado, né, para o lado esquerdo, né? O ápice fica ali apontando para o lado esquerdo. Então, gente, nós temos aqui o coração, né? E o coração apoia-se aqui no diafragma, que é esse músculo aqui que nós temos, um músculo importantíssimo para a respiração. Então, o coração está apoiado aqui e em volta dele nós temos o pericárdio, que é uma membrana de revestimento do coração. E entre o pericárdio e o coração, nós temos um líquido que lubrifica o coração. Então, esse pericárdio, ele é importante para manter o coração ali preso, fixo à caixa torácica, mas esse líquido, ele é importante para lubrificar e impedir que haja um atrito excessivo entre essa camada de revestimento e o coração. Aqui nós temos o coração num corte, né? Para a gente ver aqui como que é dentro do coração. Então, na primeira parte, eu tinha falado para vocês que nós temos 4 câmaras no coração, né? Temos o lado esquerdo, um átrio e um ventrículo, e no lado direito, um átrio e um ventrículo, certo? Separando o lado direito e esquerdo, nós temos um septo formado por células musculares. Saindo todos os principais vasos sanguíneos que saem do coração, eles estão localizados na base cardíaca, né, na parte da base aqui. Então, nós temos o tronco pulmonar, o tronco pulmonar aqui, certo? Vejam só, saindo do ventrículo direito, nós temos o tronco pulmonar, que é, né, as artérias pulmonares. Saindo do ventrículo esquerdo, olha só, nós temos a aorta, certo? Então, a artéria pulmonar leva o sangue do ventrículo direito para os pulmões e a artéria aorta leva o sangue do ventrículo esquerdo para a circulação sistêmica. Chegando no átrio direito, nós temos as as veias cavas, né? Superior e inferior, certo? Então, essas veias trazem o sangue para o átrio direito e chegando no átrio esquerdo, nós temos as veias pulmonares. Então, chega sangue recém-oxigenado pelas veias pulmonares. Esse sangue vai do átrio
esquerdo para o ventrículo esquerdo. Quando a gente tem contração do coração, esse sangue sai pela aorta e vai para a circulação sistêmica. As veias cavas coletam o sangue que passou por todo o sistema e esse sangue chega no átrio direito, é passado para o ventrículo direito e quando a gente tem uma contração aqui ventricular, o sangue passa para o tronco pulmonar para ir para o pulmão para sofrer a troca gasosa. A contração cardíaca, gente, ela se dá de forma coordenada. Primeiro, nós temos contração atrial, em que os dois átrios contraem basicamente ao mesmo tempo, né? Praticamente ao mesmo tempo. E depois a gente tem a contração ventricular, né? Onde os dois também contraem basicamente ao mesmo tempo. Então, quando o sangue chega nos átrios, esse sangue é escoado para os ventrículos e a gente tem contração atrial para ejetar o sangue do átrio para o ventrículo. E depois, quando os ventrículos estão cheios de sangue, ocorre então a contração ventricular para ejetar o sangue que estava no ventrículo para as artérias. Tá? Então, primeiramente, uma contração dos átrios e depois contração ventricular. Então, é sempre nesse sentido. Contração atrial, contração ventricular, contração atrial, contração ventricular. Então, o músculo cardíaco, ele quase nunca descansa. O momento de descanso dele é apenas no momento em que ele está sendo relaxado para receber nova quantidade de sangue. Tá? Mas a gente sabe que o coração nunca vai parar de bater, a não ser que a pessoa morra. Né? Mas em pessoas vivas, o coração está constantemente ativo, constantemente contraindo e relaxando nesse ciclo, tá? Esse ciclo de contração e relaxamento, a gente vê mais detalhadamente quando a gente estuda o ciclo cardíaco, tá? Que a gente vai ver mais pra frente. Bom, ainda que nessa imagem, vocês podem ver que existe esse negocinho branco aqui, que são denominados de válvulas. Para que o sangue flua de maneira unidirecional, a gente precisa ter essas válvulas. Elas impedem o refluxo do sangue. Então, nós temos válvulas que comunicam o átrio com os ventrículos. Então, nós temos válvula no lado direito e no lado esquerdo, tá? Do lado direito é a válvula tricúspide e no lado esquerdo é a válvula bicúspide ou mitral. Essas válvulas, elas têm essas cordinhas aqui, ó, que são denominadas de cordas tendíneas, e elas se ligam a músculos papilares, que são esses músculos aqui. Por que que elas são importantes, gente? Quando o sangue do átrio quando a gente tem sangue no átrio, esse volume de sangue no átrio pesa, fazendo com que essas válvulas cedam e abram-se para permitir a passagem do sangue do átrio para o ventrículo, tá? Tanto o lado direito quanto o esquerdo. Quando o ventrículo contrai, se não houvesse essas válvulas, o sangue escoaria para tudo quanto é buraco aqui aberto, tá? Escoaria de volta para o átrio, escoaria não só para as artérias, mas também escoaria para os átrios e possivelmente até para as veias. Então, essas válvulas aqui, quando o ventrículo contrai, elas se fecham e aí a gente tem apenas a saída para as artérias, tá? Então, elas se fecham e essas cordinhas aqui são importantes para evitar que as válvulas elas abram em direção do átrio. Da mesma forma que quando a gente abre um guarda-chuva, aqueles arames, né, aqueles araminhos do guarda-chuva impede que o guarda-chuva vá para cima, né, vire tudo para cima, essas cordas tendíneas também impedem que
as válvulas abram-se na direção dos átrios, tá? Então, quando tem contração ventricular, as válvulas atrioventriculares se fecham, tá? Então, válvulas entre o átrio e os ventrículos, válvulas atrioventriculares. Do lado direito, nós temos a válvula atrioventricular tricúspide, do lado esquerdo, válvula ventricular bicúspide. Depois que o sangue é ejetado para as artérias, esse sangue não pode retornar para o ventrículo. E aí, para evitar esse refluxo, nós temos também válvulas nas artérias, tá? Então, que são denominadas de válvulas semilunares. Nós temos válvula semilunar na artéria pulmonar, então válvula semilunar pulmonar, e nós temos também válvula semilunar aórtica, que fica na aorta, tá? Bom, olha só, vendo mais de perto, a válvula atrioventricular tricúspide, vejam, ela tem 3 válvulas, é composta por 3 folhetos de válvulas, por isso que é denominada de tricúspide. E a bicúspide, né, ela é formada por 2 válvulas, tá? Então, vejam só, quando a gente tem contração do ventrículo, a válvula atrioventricular fica fechada, impedindo que o sangue reflua para o átrio. E aí a direção é em direção à artéria, tá? A válvula semilunar, ela se abre quando a gente tem contração do ventrículo e depois, quando o ventrículo começa a relaxar, ela se fecha, impedindo que o sangue que fluiu para a aorta reflua de volta para o ventrículo, tá? Então, durante a contração ventricular, as válvulas atrioventricular permanecem fechadas para impedir o fluxo retrógrado do sangue para dentro dos átrios. As válvulas semilunares aqui, né, a gente tá vendo elas fechadas, ó, por enquanto, né? As válvulas semilunares impedem que o sangue que entrou nas artérias retorne para dentro dos ventrículos durante o relaxamento ventricular. Durante o relaxamento ventricular, a gente tem a abertura das válvulas atrioventriculares para permitir a passagem do sangue que estava no átrio para o ventrículo, tá? Gente, então, quando o coração contrai para ejetar esse sangue, nós sabemos que essa contração é determinada, né, é desencadeada por músculo, né? A gente já viu nas outras aulas que a musculatura é responsável pelo movimento dos tecidos. Então, para que o coração contraia, é necessário ter uma contração muscular. O tipo de músculo no coração que faz essa contração é o músculo cardíaco, tá? Ele é muito parecido. Ele tem algumas semelhanças com o músculo esquelético, porque ele também é um músculo estriado, ou seja, ele possui sarcômero organizado, né? Então, tem as miofibrilas organizadas em sarcômeros, e quando a gente tem contração muscular, ocorre deslizamento dessas miofibrilas, né? Deslizamento dos filamentos finos sobre os filamentos grossos. A gente tem ali o sinal de cálcio para contração muscular e é muito parecido a estrutura da fibra muscular esquelética com a cardíaca. Existem apenas algumas pequenas diferenças. Por exemplo, a gente sabe que no músculo esquelético a gente precisa do estímulo do neurônio motor, certo? E enquanto no músculo liso precisa de um estímulo também externo, seja ele um estímulo nervoso, um estímulo hormonal ou algum estímulo local, né, de alguma substância paráquina. No músculo cardíaco, não. Quem estimula a contração do músculo cardíaco é o próprio coração. O coração, então, ele é autônomo, ele comanda a sua própria contração. Ele não precisa de um estímulo externo. Então, mesmo que por algum motivo ocorra desnervamento ali do sistema nervoso autônomo do coração, o coração continua batendo, porque ele é autônomo. Então, nós temos
dois tipos de fibras musculares. As fibras musculares miocárdicas, que são essas responsáveis basicamente pela contração muscular, então pela contração do coração, e 1% das células da fibra cardíaca são autoexcitáveis, ou seja, são células que têm a principal função promover um potencial de ação que será dissipado por todas as outras células. Então, quando essas células autoexcitáveis disparam um potencial de ação, esse potencial de ação é dissipado para células cardíacas musculares. E vejam só como que é a arquitetura do coração. As fibras são todas ramificadas e possuem esses discos intercalares, que nada mais são do que junções comunicantes que fazem com que o potencial de ação se dissipe de uma célula para outra, como se fosse um sincício também. Então, o potencial de ação, por exemplo, quando chega nessa célula, ela vai se ramificar, certo? E passa o potencial de ação pelos discos intercalares aqui para uma para outra. Assim que essa célula é despolarizada, a gente tem então o início do acoplamento excitação-contração, que é muito parecido com o que a gente vê na fibra esquelética, tá? Bom, então, gente, as fibras autoexcitáveis, elas estão em locais estratégicos. Nós temos um agrupamento de fibras autoexcitáveis aqui na porção superior do átrio direito, que é denominado de nodo sinusal. Esse nodo sinusal, ele tem o potencial de ação disparado ritmicamente, e é ele que comanda os batimentos cardíacos. Então, quando ocorre disparo do potencial de ação no nodo sinusal, esse potencial de ação é dissipado por todo o miocárdio aqui atrial, para as células contráteis do átrio, e também para outras fibras de condução que são autoexcitáveis. Nós temos, então, que do sinal do nodo sinusal, esse potencial de ação é propagado pelas vias internodais, chegando no nodo atrioventricular, que é um outro grupamento de células autoexcitáveis, passando por feixes aqui do atrioventricular esquerdo e direito, e depois ramificando-se em fibras de Purkinje. Quando chega nas fibras de Purkinje, esse potencial de ação é dissipado para as células miocárdicas do ventrículo. Então, quando a gente tem despolarização do nodo sinusal, ele passa o potencial de ação para as células atriais, favorecendo então a contração do átrio. Depois que o potencial de ação chega nas fibras de Purkinje e é dissipado pelo ventrículo, o ventrículo contrai. Por isso que normalmente a contração é primeiro no átrio e depois no ventrículo, porque tem todo esse esquema aqui de condução elétrica cardíaca, tá? Então, despolariza o átrio, ele contrai, depois despolariza o ventrículo e ele contrai. Bom, então, primeiramente, nós temos, né, a despolarização das células marca-passo lá no nodo sinusal. Essa despolarização é dissipada para as células contráteis e aí a gente tem a contração muscular. Essa contração muscular, ela pode ser graduada, ou seja, depende do número de pontes cruzadas ativas. Então, quanto maior o número de pontes cruzadas ativas, maior vai ser a força de contração. Quer dizer o quê? Que depende, então, da quantidade de cálcio dentro do citosol, fazendo com que a gente tenha maior quantidade de pontes cruzadas ativas, né? Porque é o cálcio quem ativa as pontes cruzadas. Lembram lá das aulas de músculo? E também depende do comprimento do sarcômero no início da contração. Quanto maior, se tiver
com um comprimento grande antes da compressão, maior vai ser a força de compressão depois, tá? Bom, então, o acoplamento, excitação, contração se dá da seguinte forma. O potencial de ação chega na fibra cardíaca. Bom, aqui a gente tem uma fibra contrátil, tá? Uma fibra contrátil do coração. O potencial de ação chegou nessa membrana, né? A gente tá vendo aqui a membrana despolarizada. Quando a despolarização chega na membrana, ocorre a abertura de canais de cálcio tipo L, que são os tipo lento. Esses canais de cálcio são voltagem dependentes, então eles se abrem quando tem despolarização da membrana. Quando os canais de cálcio se abrem, o cálcio do líquido extracelular entra dentro do citosol, para dentro da célula, a favor do seu gradiente eletroquímico. O cálcio se liga no receptor de rianodina que fica lá no retículo sarcoplasmático. Quando o cálcio se liga nesse receptor, ocorre a abertura de canal de cálcio, favorecendo então a liberação de maior quantidade de cálcio no citosol, promovendo então as faíscas de cálcio. E essas faíscas de cálcio, junto com todos os outros cálcios liberados pelo retículo sarcoplasmático, vão formar o sinal de cálcio, que aí aqui a gente tem um processo igual ao músculo esquelético. O cálcio se liga à troponina, o complexo troponina-cálcio desloca a tropomiosina, favorecendo a ligação da actina com a miosina. Tá? Para que haja o relaxamento da fibra, a célula bombeia de volta o cálcio para o retículo sarcoplasmático e para o líquido extracelular por um transporte ativo para diminuir a quantidade de cálcio no intracelular e desativando ali as pontes cruzadas. Tá? Então, acoplamento, excitação, contração, por quê? Porque precisa dessa excitação para que haja a contração. A célula precisa ser despolarizada para que o cálcio entre na célula e desencadeie todo um mecanismo para a ativação do deslizamento das pontes cruzadas. Então, ó, aqui só para relembrar, certo? A gente tem os filamentos grossos que deslizam sobre os filamentos finos. Aqui, gente, é do músculo esquelético, mas no músculo cardíaco é praticamente a mesma coisa, tá? A gente tem os sarcômeros com os discos, né? E também as bandas. Os filamentos grossos feitos, né? Formados por miosina e os filamentos finos formados por actina. Né? Aí nós temos a troponina, onde o cálcio se liga, e quando o cálcio se liga na troponina, ele desloca a tropomiosina, que é essa azulzinha aqui, favorecendo a ligação da miosina sobre a actina. Então, ó, cálcio. Então, houve despolarização da célula cardíaca, promovendo a abertura de canais de cálcio do tipo L, que são voltagem dependentes. Esses canais, uma vez abertos, promovem a entrada de cálcio do líquido extracelular para o líquido intracelular. Esse cálcio vai e se liga nos receptores de rianodina, lá no retículo sarcoplasmático. Uma vez o cálcio ligado nesse receptor, esse receptor é um receptor do tipo proteína canal, que faz com que, quando tenha o cálcio ligado, esse canal se abre e ocorre liberação de quantidades significativas de cálcio no citosol. O aumento de cálcio no citosol faz com que o cálcio ligue-se à troponina. Esse complexo desloca a tropomiosina, expondo o sítio de ligação da actina para que a miosina ligue-se a isso. E aí, quando a miosina se liga na actina, a gente tem todo o processo que vocês já conhecem de
de hidrólise do ATP e deslizamento das pontes cruzadas. Para que haja contração muscular, a gente precisa também ter energia, né? O ATP, ele é importante não só no processo do deslizamento das pontes cruzadas, como também para bombear de volta o cálcio para promover o relaxamento da fibra muscular. O ATP, a gente viu que ele é proveniente lá, ele é produzido na mitocôndria a partir do metabolismo de nutrientes energéticos, como a glicose e ácidos graxos. E é utilizado oxigênio para a produção desse ATP. O ATP, ele permite, somente ele permite uma pequena fração de contração muscular. Mas a célula tem um esquema de reposição do ATP, que é a fosfocreatina. A gente viu que tem fosfocreatina no músculo esquelético, no músculo cardíaco também temos uma fosfocreatina. A isoforma da fosfocreatina cardíaca é um pouco diferente da fosfocreatina do músculo esquelético, tá? Elas têm a mesma função, mas a estrutura modifica um pouco. Por que eu tô falando isso? Porque muitas vezes dosar fosfocreatina no sangue significa lesão muscular. E aí tem como saber se é uma lesão muscular cardíaca ou uma lesão muscular esquelética, sabendo exatamente qual é a isoforma que está aumentada no sangue. Tá? Então, quando a pessoa tem, por exemplo, infarto do miocárdio, normalmente pode estar aumentado fosfocreatina cardíaca no plasma, tá? Porque como é uma célula, como é uma proteína intracelular, não é para ela estar aumentada no plasma. Se essa fosfocreatina está aumentada no plasma, quer dizer que tem alguma lesão tecidual ali, tá? Pessoal, tá dando 30 minutos essa parte, eu vou encerrar essa parte aqui e vocês podem ir para assistir a parte 3 dessa aula, tá? Onde nós falaremos sobre o ciclo cardíaco, certo? Então, até daqui a pouco.